Bem, dando continuidade, vamos à segunda e última videoaula do módulo Corpo, Cultura e Sociedade. Na aula anterior, ao abordar as diferenças corporais, sinalizei que essas diferenças corporais se desdobram em diferentes interpretações e leituras acerca do corpo humano, ou seja, diferentes interpretações sobre como ocorre o desenvolvimento do ser humano, e que, por sua vez, se desdobram nas relações sociais em diferentes maneiras de agir sobre a realidade. Também sinalizei que esta ação sobre a realidade é denominada de praxis. E a primeira leitura abordada na videoaula anterior foi o inatismo, como vocês devem se lembrar. Olhar que tem como princípio a projeção limitadora acerca do ser humano, acerca do desenvolvimento do homem. E nesta videoaula abordarei o interacionismo, olhar acerca do desenvolvimento que busca avançar, que busca transcender em relação ao olhar inatista sobre o corpo humano. Então seria o confronto entre a projeção limitadora posta no inatismo e a possibilidade de mudança do sujeito posta no interacionismo. É óbvio que, como eu disse anteriormente, nenhuma tentativa de contribuição para pensarmos o desenvolvimento humano, sejam concepções de corpo, sejam normas, regras, notas, avaliações, metas, nada vai esgotar a complexidade existente nas relações sociais. Mas eis que essa videoaula é mais uma contribuição, entre outras tantas. Então vejamos. Nós, biologicamente, herdamos o corpo que temos. Por uma questão de raça, etnia, hereditariedade, nós herdamos o corpo que temos. Isso significa que não escolhemos o corpo que temos ao nascer. Nós apenas herdamos. A isso denomina-se herança biológica. E biologicamente não existem dois sujeitos iguais. Nós somos únicos. Chamemos isso, dentro da herança biológica, de princípio da unicidade. Eis uma batata quente para pensarmos as relações sociais, em que implica eu saber que as pessoas são únicas. Se nós somos únicos, nós aprendemos o mundo de maneira absolutamente única. Significa que, se interpretamos o mundo de maneira única, as leituras que fazemos sobre o mundo, sobre a cultura, sobre a sociedade, sobre as relações sociais, são absolutamente únicas e diferentes. E, paradoxalmente, ao mesmo tempo que somos únicos, o que nos torna iguais é o fato de partilharmos de um conteúdo que é universal. Ou seja, apesar de sermos únicos, ou seja, diferentes, o que nos torna iguais é a partilha de conteúdos culturais construídos pelo homem no seu processo histórico. Ou seja, o conhecimento é que nos torna iguais. Um outro aspecto importante acerca da herança biológica é o movimento constante. Ou seja, no olhar inatista, o corpo é. No olhar inatista, o sujeito é. Como dito na outra videoaula. O sujeito é a partir do limite do seu desenvolvimento. Já na perspectiva interacionista, o sujeito não é, o sujeito está. Ou seja, estamos em constante desenvolvimento, estamos em constante mudança. Como diz Mário Sérgio Cortella, nós somos a cada dia uma edição nova de nós mesmos. Vale lembrar que isso não significa que o fato de nos desenvolvermos, ou seja, estarmos em constante mudança, não significa que mudamos necessariamente para melhor. Podemos piorar a cada dia, podemos aprender nas relações sociais a sermos egoístas, a sermos mentirosos, hipócritas, interesseiros, que o certo nas relações sociais é levar vantagem em tudo, assim por diante. Mas também podemos aprender a sermos íntegros, honestos, generosos, assim por diante. E como isso acontece? A partir do que denomina-se, dentro do interacionismo, de herança cultural. Assim, cada sujeito se apresenta, ou seja, age sobre o meio, com sua herança biológica, que se modifica a partir do contato desse sujeito com a realidade, ou seja, contato com a herança cultural. Quanto mais e melhores acessos tiver, melhor será o desenvolvimento interno, ou seja, a modificação de sua herança biológica.
Quanto melhor for a alteração biológica, maior e com mais qualidade será a sua leitura sobre o mundo, sobre a realidade. E isso, cara, não tem fim. É desde o momento do nascimento até o último suspiro de cada humano. E não há, na leitura interacionista, sujeitos que podem e sujeitos que não podem. Há uma confiança no potencial de mudança. Mas algo intrigante é o fato de podermos ser incoerentes. Ou seja, o fato de aprendermos determinados conceitos ou determinadas maneiras de agir sobre a realidade não garantem a nossa praxis, não garantem a nossa ação. Exemplo, eu posso aprender que fumar faz mal à saúde, ainda assim eu ser um fumante. Assim como é possível, por exemplo, um sujeito aprender tudo sobre leis e ainda assim ser corrupto. Assim é possível, por exemplo, um médico que aborta ilegalmente, ou, por exemplo, um religioso pedófilo, ou, por exemplo, um educador desonesto. Isso mostra que, primeiro, o desenvolvimento cognitivo, ele não traz na sua bagagem o desenvolvimento moral. O desenvolvimento cognitivo não traz na sua bagagem o desenvolvimento moral. A moralidade também se aprende. Segundo, há um abismo entre saber o que deve fazer e efetivamente fazer o que deve ser feito. Há um abismo entre saber o que se deve fazer e efetivamente fazer o que deve ser feito. Em todo caso, alguns autores interacionistas defendem que quanto maior a ampliação da consciência do sujeito, maior a probabilidade de uma ação que não onere o outro. Ainda assim, vale relembrar que o que vai definir o quanto nos modificamos, essencialmente, é a nossa praxis, a nossa ação sobre o meio. Não é simplesmente sabermos, mas o que vamos fazer com o conhecimento que temos. Com clareza e com a disposição e a clareza disso, somos muito mais responsáveis por nossas ações. Nós podemos, de maneira diferente a cada dia, a cada nova experiência, a cada tentativa, a cada aprendizado, agir de modo que seja melhor. E mais do que isso, podemos ser livres para sermos diferentes da maneira que fomos na ação anterior. Temos assim, a cada passo, a oportunidade de sermos incoerentes, hipócritas, e ao mesmo tempo temos a oportunidade de sermos melhores a cada dia, como dito, uma edição nova de nós mesmos, melhorada, revisada. Bom, se identificamos que as diferenças corporais, elas tratam da complexa relação humana e que as pessoas são únicas e interpretam o mundo de maneira única, a partir da sua história de vida, temos um outro problema a resolver. As opiniões das pessoas são diferentes. As pessoas têm opiniões diferentes sobre as coisas. E lidar nas relações sociais com opiniões diferentes das nossas é um exercício extremamente árduo. Fala-se muito na educação sobre o egocentrismo. Ou seja, uma criança pequena de 3, 4, 5, 6 anos, ela tem bastante dificuldade cognitiva de se colocar no lugar do outro. Mas isso é legítimo. O problema é quando nós, adultos, temos a imensa dificuldade de entendermos e respeitarmos as opiniões que sejam diferentes das nossas. Não digo aqui e não defendo que devemos simplesmente acatar o que dizem pra gente. Não é isso. Mas a intransigência nas relações sociais, seja no âmbito familiar, seja no trabalho, enfim, a indisponibilidade em ouvir a perspectiva do outro promove relações de intolerância. Qual o desafio? Promover nas relações sociais, na praxis, delimitações daquilo que você permite, consente, e aquilo que te incomoda, aquilo que te desagrada. E mais, compreender se aquilo que te desagrada é algo que efetivamente deve ser modificado no outro, nas relações sociais, ou apenas e tão somente é fruto da tua intransigência, da tua intolerância, do teu desconforto pelo fato do outro pensar e agir diferente da forma como você pensa e age. Espera-se. E aí entramos na ética, que se dá exclusivamente pela sua ação sobre o outro.
espera-se que o quanto mais nos apropriarmos da ideia de ampliação da consciência, e esse saber se desdobrar coerentemente em um exercício constante e consciente de se conhecer, de se enxergar, de se analisar, de se admirar, para que assim encontremos recursos para agir de forma melhor sobre o outro, sobre o meio. Um dos esforços da atitude filosófica é o espanto. Nos espantarmos com as coisas que acontecem. A admiração e a inquietação diante das coisas que acontecem é muito importante. Faz com que haja reflexão, a análise sobre as coisas que nos incomodam. Mas eu proponho aqui que antes de nos espantarmos e nos indignarmos com o que ocorre na sociedade, nos admiremos conosco. A reflexão acerca do outro é mais cômoda, é mais fácil. O desafio é a reflexão acerca das nossas ações, das nossas atitudes, da nossa praxis. Chegamos no final do dia, por exemplo, e comentamos com o pessoal de casa sobre as coisas inadequadas que nos deparamos, seja no ambiente de trabalho, seja no trânsito, etc. Mas nem sempre chegamos em casa e dizemos como eu fui canalha, como eu fui intolerante. O grande problema aí, como diria Clóvis Barros no seu livro Ética e Vergonha na Cara, o grande problema é quando nos falta vergonha na cara. Enquanto tivermos vergonha na cara acerca das coisas que fazemos, ok. O problema é quando vira modo de vida. Aí nos falta vergonha na cara. Faltando vergonha na cara, não nos sensibilizaremos com nossas ações. Aí, tudo é legítimo, tudo pode. Espera-se, assim, que a qualidade nas relações sociais possa ampliar o exercício de se colocar no lugar do outro, enfim, de se comover com o outro. É isso, alunos. Chega ao fim mais este módulo. Deixo aqui meu abraço fraterno e até a próxima.